Graça e paz, queridos irmãos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu queria convidar você para a gente continuar esse culto agora, abrindo a palavra do Senhor e conversando sobre ela, e com toda certeza o Senhor vai falar aos nossos corações. A gente tem falado sobre os planos do diabo já há algumas semanas, e é muito importante que se fale, não o que a gente imagina, mas o que está descrito na palavra do Senhor, para não cair nas armadilhas. Vocês devem lembrar que a história desse embate entre a humanidade e o diabo, entre o povo de Deus e o diabo, começou lá em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, quando o Senhor proferiu a maldição à serpente, dizendo a ela: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Muita gente pode achar que se trata de uma inimizade entre mulheres e cobras, entre seres humanos e esses répteis que são assustadores, mas não é disso que o texto está falando. Até porque me parece que as mulheres têm uma inimizade muito maior do que com as baratas, do que com as serpentes. Muita gente concorda? Não? Tem gente que não consegue negar. Não é disso que o texto está falando, é muito mais que isso. Ele está falando de uma indisposição mortal entre nós e o nosso inimigo. Por conta disso, eu quero muito que você entenda que desde essa época, desde essa maldição, há uma indisposição entre Satanás e a humanidade, em especial entre o diabo e o escolhido de Deus. A semente da mulher, a descendência da serpente, o povo escolhido de Deus e o diabo estão em constante conflito até o fim. 2024, depois de Cristo, o grupo mais perseguido em toda a história continua sendo os cristãos. Porque a perseguição é uma realidade. Eu queria que você abrisse o teu coração para aprender. Se você perdeu alguma mensagem, nós começamos falando sobre a ignorância, depois sobre engano, sedução, distorção, maldição. Semana passada nós falamos terror. E hoje nós vamos abordar esse outro plano do inimigo, perseguição. E para isso, vamos orar pedindo para o Senhor nos ajudar. Feche os teus olhos, oremos. Senhor Deus, abre o nosso coração para compreender as artes do inimigo contra a nossa vida e não desfalecermos, não nos assustarmos, mas confiarmos na Tua promessa e na Tua luz sobre isso, ó Deus. Que a Tua palavra venha nos ajudar, que o Senhor abra o nosso entendimento para entender, porque sem entendimento, ó Deus, nós não poderemos fazer nada, mas com pleno entendimento, nós saberemos, ó Deus, como honrar o Senhor em face da perseguição e dos demais planos do diabo. Nos ajuda em nome de Jesus. Aqueles que concordam dizem amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse. Nós costumamos abrir esse livro para estudar as cartas de Jesus para a igreja, mas poucas vezes nós abrimos esse livro para estudar o resto dele, até porque há muita controvérsia sobre o que significa e sobre como interpretar as instruções desse texto. Ler o Apocalipse costuma ser difícil, eu sei por experiência própria, mas depois que você se apaixona, aí fica melhor. E é um dos livros mais consoladores para quem está enfrentando dificuldades e perseguições. É um livro extremamente importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo e foi escrito para consolo e não para terror, para trazer esperança e não desespero. Só que para entender o Apocalipse é preciso mergulhar fundo, é preciso ter aprendido nadar em outros textos bíblicos, em outros estilos literários, e perceber que há diferença, senão você pode se confundir. A gente precisa conhecer um pouco do Antigo Testamento, ou talvez muito, dos escritos, dos profetas, para entender a linguagem usada aqui e a sua mensagem. A mensagem do Apocalipse é o que é,
É o que Deus planejou que fosse. Não pode ser o que eu desejo ou o que eu não desejo. De maneira que eu preciso ouvir o Apocalipse. Não é o Apocalipse que tem que me ouvir. Não sou eu que adequo ele às minhas expectativas. Sou eu que me adequo ao que ele revela. A gente precisa abordar esse livro com essa humildade, de saber que ele tem autoridade sobre nós. E nós precisamos nos aproximar com essa reverência. Nós também sofremos com uma linha teológica recente e equivocada, que interpretou de uma maneira nova, vou dizer assim para ser camarada, de uma maneira nova o Apocalipse. Durante toda a era da cristã, você sabe que a sua Bíblia, quem está com Bíblia ainda, deixa eu ver se ainda tem gente aqui, ainda tem uma de papel por aí, temos. A Bíblia, exemplares da Bíblia, ou trechos da Bíblia, existem desde que a igreja começou. Os primeiros evangelhos foram escritos ainda no primeiro século, e eram traduzidos para o grego, eram traduzidos para o copta, para o siríaco, para várias línguas. E todos esses textos inspirados por Deus foram compilados e formaram essa coleção de livros que nós chamamos de Bíblia. Desde sempre, esses escritos de João são estudados pela igreja, são lidos na igreja, são ensinados na igreja. O discípulo de João leu essa carta de João nas igrejas de João e interpretaram e escreveram as suas interpretações ao longo de 2000 anos. E a interpretação era comum, até que no século passado chega alguém muito esperto e fala, não é isso que significa não, e inventa uma coisa nova. Nós vivemos nessa época. E majoritariamente, a maioria de nós foi influenciado por uma interpretação nova do Apocalipse, que não concordam com ela os pais da igreja e os líderes mais antigos, pessoas que tiveram frutos da sua vida, que são irrefutáveis, pessoas que foram tementes a Deus, que viveram uma vida de obediência, de reverência à palavra, demonstrando com uma vida inteira de dedicação, de fidelidade, são rejeitados para se ouvir essa nova mensagem, no entanto muito complicada, ou nova interpretação a respeito do que é e do que significa o Apocalipse. Então, o Apocalipse apresenta o desenrolar da história que eu apresentei para vocês, com aquela imagem horrível que apareceu aqui. Vocês viram? O que é isso aqui? Essa aí foi feita por inteligência artificial, olha, assustadora. Pois é, o Apocalipse começa aqui, com essa história, aliás, começa lá e termina aqui, e mostra o desenrolar da história entre a mulher e a serpente, entre os descendentes do mal e os descendentes da mulher. Esse embate continua. A abordagem do Apocalipse, ela é cíclica, ela não é linear, não está contando uma história com fatos após fatos. O livro de Apocalipse tem 7 sessões, que contam a mesma história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, cada um com uma abordagem um pouco diferente. Mas você vai ouvir 7 vezes falando do Senhor vindo e acabando com tudo. E isso torna difícil de entender se você ler ele como uma história que começa na página 1 e termina na última página. Não é assim. 7 vezes é retratada a história que se desenrola na era que nós vivemos. E por isso nós devemos prestar atenção. Apocalipse 12. Versículo 1, vamos começar a leitura. Me ajuda lendo aonde está em negrito. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, o segundo sinal, um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas na cabeça. Pastor do céu, como é que nós vamos tirar algo daqui? Alguém já está pensando. Que visão foi essa do apóstolo João na ilha de Pátimos? É realmente complicado da gente entender tudo isso sem um mínimo de explicação e conhecimento bíblico. Talvez comece por perguntarmos, quem é esta mulher? A Igreja Católica vai dizer que essa mulher, ela é Maria. Maria, só pode ser Maria, está grávida ali para ter Jesus, é Maria. No entanto, é difícil, muito difícil colocar essa interpretação no contexto. A nova interpretação do Apocalipse vai dizer que essa mulher é a nação de Israel, especialmente na interpretação dispensacionalista do Apocalipse.
No entanto, o que eu acredito, junto com homens que estão nesse gabarito que eu disse para vocês, de pessoas que interpretaram a Bíblia conforme é interpretado ao longo de 2000 anos, vão dizer que essa mulher, ela não é ninguém, mas ela representa a comunidade da aliança, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Antes de dar à luz, ela representa o povo de Deus. E depois de dar à luz, ela representa o povo de Deus depois que Jesus veio. É isso que essa mulher representa. E quando você olha para ela, vocês perceberam que ela está vestida do sol. Vestida do sol. Parece que ela brilha, porque essa mulher que representa o povo de Deus, ela reflete também a glória de Deus. A noiva de Cristo é gloriosa por causa de Cristo. O povo de Cristo é glorioso por causa do Deus que o escolheu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, isso é importante da gente perceber. Gloriosa é essa mulher que aparece aí. Ela tem a glória como a glória de Cristo. Diferente da glória de uma outra mulher. Se você for comigo, em capítulo 17, versículo 4. Lembra que Apocalipse tem várias mulheres. Eu não vou colocar aí, tá? Então você vai ter que abrir. Capítulo 17, versículo 4. Também fala de uma mulher. E essa mulher é a meretriz, é uma prostituta. É uma mulher que faz a vontade de Satanás em relação à humanidade. Dá uma olhada nos versículos da sua Bíblia. Eu estou aqui lendo a NVT. Olha lá, a mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de vinho, bebida? Não, cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Daqui a pouco fala o nome dela, Babilônia. Olha que diferença, enquanto a mulher retratada no capítulo 12, a glória dela é pura e excelsa como o brilho do sol nas suas vestes. A mulher que representa a perdição, a sedução do mundo, ela é vestida provocantemente de púrpura e traz na sua mão um cálice cheio de abominações da sua impureza. São dois retratos, não falo de uma mulher específica, mas de gente, de comportamento, do povo de Deus e do povo que não é de Deus. Eles são distintos. É esse povo de Deus, representado por essa mulher, cheia de glória. Ela tem na sua cabeça uma coroa, e nessa coroa tem 12 estrelas. Olha que interessante, a coroa é símbolo de vitória e de domínio. Certa vez, depois dos problemas que Davi teve com Batseba, finalmente ele conseguiu derrotar os inimigos que estavam enfrentando ele, foi lá e passou a régua, né? Joabe fez todo o serviço, mas ele passou a régua, chegou lá, e quando ele venceu, ele pegou a coroa do seu inimigo e colocou na sua cabeça, para dizer que agora eu sou o rei, eu tenho domínio. Essa mulher também recebe coroa, ela também tem domínio, mas domínio sobre quem? Sobre o quê? Quando a gente olha para o texto, infelizmente o texto fica pulando aqui, está escrito que ela tinha, vamos lá, na coroa, 12 estrelas na cabeça. O que é essa história de estrela? Na cabeça dela, nessa coroa dela, muita gente fala, oh, meu Deus, o que será que significa? E quer dar um significado para tudo. O interessante de se notar é que 12, o tempo todo, em todo lugar na Bíblia, sempre tem a ver com o povo de Deus. Quantos patriarcas nós temos? 12. E quando foi para juntar as ovelhas perdidas no mundo inteiro, até os confins da terra, quantos apóstolos Jesus escolheu e enviou? 12. E quando a gente chega no Apocalipse, aparece um tal de 24 anciãos. 24 é o que de 12? É o dobro. Mais uma vez, 12 tribos, 12 apóstolos. É interessante que sempre 12 tem a ver com isso, com o povo da aliança. 12 patriarcas, 12 apóstolos, e ela tem na sua coroa essas 12 estrelas, mostrando que o seu domínio é em relação ao povo de Deus. Ela representa o povo de Deus. E ela está grávida, ela está para gerar. Quem é que ela gerou? Daqui a pouco a gente vai abordar isso com mais cuidado. Agora apareceu também um enorme dragão. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Também houve um outro sinal no céu, versículo 3. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Quando a gente lê isso, fica muito confuso. 7 cabeças
com 10 chifres. Tinha 10 chifres em cada cabeça. E a coroa estava acima de 10 chifres de cada cabeça ou não? Ou tinha 7 cabeças, mas 10 chifres eram em todas as cabeças e a gente tem que dar um jeito de dividir. E alguma fica 100, ou fica com 2, ou fica com 3. Você percebe que se a gente for ler de forma literal o Apocalipse, a gente vai ficar confuso. Que raio de monstro que é esse? Com 7 cabeças. É claro que não é essa a ideia do autor. Os 7 na Bíblia tem ideia de completude, de tudo. O 10 na Bíblia tem ideia de plenitude, de todo. O que significa, pastor? Enquanto a mulher tem uma coroa de domínio sobre o povo da aliança, o diabo tem uma coroa sobre tudo e sobre todos. Satanás é o príncipe desse mundo. Quem disse isso, pastor? Jesus. João 12, 31. Jesus em João 14, 30. E Jesus em João 16, versículo 11. Ele é o príncipe desse mundo. Todo o planeta, todo o mundo. E ele tem esse domínio que era do homem, porque ele enganou o homem. O homem e a mulher venderam esse domínio para Satanás, que pertence a ele. Não é à toa que ele, na tentação, falou para Jesus: tudo isso é meu e eu vou te dar, se você me adorar. Ele tem esse domínio, ele tem essa influência. Satanás governa impérios globais, autoridades principais, movimentos políticos, ideias e ideais divulgados no planeta. Satanás governa e influencia muito dessas coisas. Nós vivemos nesse mundo. Por isso precisamos saber dos seus intentos e como reagir, né, aos seus ataques. Apocalipse 12. Vamos para a continuidade do texto, versículo 4. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Olha que coisa interessante esse texto. Abra aí na sua Bíblia para você deixar aberto e assim conseguir acompanhar, porque aqui quando eu coloco para cá, ele some. Perceba que no versículo 4, esse dragão com a cauda derrubou 1/3 das estrelas do céu. No capítulo 1, Deus já tinha falado de anjos, se referindo a eles como estrelas. E esse dragão derrubou 1/3. O que a gente sabe disso? Que Satanás era um anjo de luz, gerou uma grande revolta, e 1/3 do céu se revoltou contra ele, se tornaram como ele anjos caídos, que foram jogados lá de cima. 1/3 que caiu dessa graça e estão revoltados contra Deus. Por mais que seja muita gente, sei lá quantos anjos existem, eu quero que você entenda uma coisa: 1/3 está com Satanás, e os outros 2/3 permanecem fiéis com Deus e servindo. É 2-1, ok? Sem contar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está do nosso lado, do lado da igreja. A vitória é certa, mas a batalha também é. Ele o fez lá em cima. Ele usurpou o trono do Senhor, perdeu a sua glória. De Lúcifer se tornou Satanás, né, o diabo, como nós vamos ver daqui a pouco. Ele carregou essas estrelas que representam anjos e autoridades lá do céu. E depois de fazer isso, ele, vamos ver o texto, arrastou 1/3 das estrelas do céu e lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. Uma coisa que eu quero que você aprenda sobre Satanás: por que ele é um perseguidor? Desde sempre, ele é um devorador de bebês. Ele tem uma crueldade absurda. Percebe que essa mulher grávida, que representa o povo de Deus lá no Antigo Testamento, está para ter um bebê. Daqui a pouco nós vamos ver que é um menino. E o dragão se colocou aonde? Em perto. Mesmo antes de nascer, ele já estava pronto para devorar esse bebê. E ele persegue bebês ou persegue pessoas boas desde sempre. Talvez a primeira referência, Caim matando Abel.
Por que Caim matou Abel? Podem falar alto. Inveja, que mais? Qual que é a resposta bíblica do Novo Testamento por que Caim matou Abel? Caim matou Abel porque Abel era um homem justo. Perceba que a perseguição, ela se dá justamente por conta da justiça. Porque a pessoa é correta, porque a pessoa ama a Deus. E por conta disso ela traz sobre si perseguição. Com isso eu quero que você entenda. Hoje eu estou falando sobre perseguição. Mas se você está sendo perseguido por uma fraqueza, porque você pisou na bola, ou está pisando, não confunda isso com essa perseguição que nós estamos falando aqui. Abel não pisou na bola em nada. Abel serviu a Deus de coração e por isso atraiu o ódio do seu irmão, que era pecador e não suportava a justiça. Quando a gente olha para outros momentos da Bíblia, isso aparece também. Faraó, vendo o povo de Deus crescer, estabeleceu um plano: matar todos os meninos e assim acabar com a raça dos hebreus. Ora, por que Satanás colocou isso no coração dele? Ele quer acabar, ou queria acabar com a linhagem da qual viria Jesus desde sempre. Desde sempre perseguindo, tentando impedir os planos de Deus. Saul, cheio do demônio, tentou fincar na parede com uma lança o seu genro Davi. Por quê? Porque Davi tinha um espírito e ele não tinha mais. Deus o protegeu, ele escapou várias vezes, mas ele não desistiu de tentar matar o seu próprio genro. Mais tarde, na época do exílio na Babilônia, se levantou um homem mau chamado Amã, que estabeleceu por sorte um dia, uma data, para exterminar em todo o Império Medo-Persa todos os judeus. Por quê? Porque ele era mau. E ele tinha problema com um homem que era mais justo que ele, Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução. E se ele tivesse logrado êxito no seu intento, nós não teríamos um Messias, nós não teríamos um Salvador, porque Jesus teria que vir da linhagem de Davi, da linhagem de Judá, da linhagem daqueles que servem ao Senhor. Não parou por aí. Herodes, quando ficou sabendo que o rei dos judeus nasceu na cidade de Belém, procurou descobrir como encontrar esse bebê, mas diante do engano dos reis magos, ele pegou e tomou uma providência. Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo na cidade de Belém, para assim tentar matar, ainda pequeno, o rei dos judeus. Isso se repete na história o tempo todo. Satanás tentando impedir, tentando matar, exterminar o filho do rei, mesmo antes de nascer. O filho rei, antes de nascer. Quando a gente olha para o texto, diz que o menino nasceu. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com um cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Eu pergunto para vocês, quem é esse rei que vai governar com cetro de ferro e que não está aqui, mas foi arrebatado e está do lado do trono de Deus hoje? Jesus. Então toda a história do povo de Israel foi para culminar no nascimento e na obra de Jesus. E Jesus enfrentou o diabo, foi encarnado aqui na terra, não pecou em nenhum momento, ofereceu-se na cruz, morreu, no 3º dia ressuscitou, e depois foi assunto aos céus, aonde está à direita de Deus. Satanás não tem como atacá-lo, não tem como enfrentá-lo, não tem como fazer nada contra esse rei exaltado que está lá no céu para reinar. Mas a história ainda não acabou. Se a gente continua um pouquinho mais, é aqui que nós estamos, deixa eu ver. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Mais uma vez, abra a sua Bíblia, porque vai sumir aí para você o texto, não é? 1260 dias. Essa mulher agora já não é mais o povo da antiga aliança, mas representa o povo da nova aliança. Ela fugiu.
fugiu para um lugar deserto, fugiu para poder se salvar, não é? Está lá, aonde ela é protegida por Deus. E é engraçado que sempre Deus protege o seu povo e muitas vezes o protege no deserto. Quando Elias foi jurado de morte, né, pela rainha Jezabel, ou antes disso, quando ele falou que não ia chover, aonde ele foi ficar? Do lado do ribeiro, aonde Deus mandava corvos levarem comida para ele. Deus o sustentou com comida, Deus o sustentou com água, e quando a água acabou, Deus o mandou para a casa de uma viúva, que tinha só um tiquinho de comida, mas que foi multiplicada para sustentá-lo, e assim ele foi preservado. Mesmo quando ele estava desesperado, ele encontrou a Deus lá no Monte Sinai, e foi renovado em sua disposição, porque Deus protege a sua igreja, Deus protege o seu povo, mesmo quando ele está passando dificuldades. Jesus subiu, foi assunto aos céus, mas a igreja permanece aqui, e o dragão também, tentando perseguir e destruir. Os israelitas também foram alimentados no deserto durante 40 anos, nem as suas roupas se estragaram. Deus dava para eles até carne quando eles reclamavam. A água da rocha saiu, Deus sustentou o seu povo, mesmo diante de vários perigos. O deserto costuma ser um tempo de dependência, um tempo passageiro, porque tem começo, meio e fim, e também um tempo de preparo. E aí a gente chega nesse negócio aí. Quantos dias que ela falou que a mulher ficou lá? 1260, que legal, está todo mundo aqui comigo. Ah, está esperto, né? Sabia que se você dividir 1260 dá 42? E sabia que 42 meses dá 3 anos e meio? Eu quero que você guarde, porque esse é o mesmo período em que os gentios pisarão a cidade santa, conforme está escrito no Apocalipse 11, versículo 2. Abre lá, por favor. Apocalipse 11, 2. Como é que está escrito lá? Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações, os povos gentios. Elas pisotearão a cidade santa durante 1260 dividido por 30, 42 meses. Mas o mesmo período que apareceu no capítulo 11, agora aparece no capítulo 12, por isso que você não pode ler linearmente. Nós estamos falando do mesmo período. Abre agora em 11, versículo 3. Está aí na sequência. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante... Que é o mesmo período, de novo. Mas se você já está impressionado, é o mesmo período em que a besta blasfema, e a gente vai ver isso nas próximas semanas. Esse 1260 dias não quantifica dias, não quantifica meses, nem quantifica séculos. Em outro lugar, isso é traduzido como 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. É o mesmo período de tempo, um tempo que nós vivemos agora. Pastor, como é que você sabe disso? Vamos lendo que você mesmo vai perceber. Se a gente continua o texto, é aqui. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Mas vamos começar por uma pergunta. Ele engana quem mesmo? Eu quero ouvir bem alto, porque eu sei que vocês estão com medo. Ele engana quem mesmo? O mundo todo. Quem é que está no mundo aqui, só para eu saber? Tem algum extraterrestre entre nós? Algum anjo que veio do céu aqui, disfarçado de gente aqui assistindo o culto? Ah, nós somos, né, desse mundo, estamos desse mundo. Será que nós estamos sujeitos ao engano? Será que Satanás tem o jeitinho para conseguir nos enganar e nos atrapalhar? O texto é dito que não era uma serpente, aquilo que nós tínhamos no começo, mas é também o dragão, é Satanás, é dado o nome dele, diabo. Nós estamos falando dos planos do diabo. Após a derrota dele na cruz, houve guerra no céu. Miguel, seus anjos lutaram contra o dragão e os anjos dele. E o que aconteceu nessa batalha? O dragão perdeu.
O dragão perdeu a batalha. Eu quero que vocês comecem a se animar com isso, meus irmãos. Apesar de eu falar das dificuldades dessa vida perseguida que nós vivemos, o dragão só perde, só apanha. Porque lá no céu ele foi resolver o problema, mas levou um sacode, levou a derrota e caiu, foi lançado de lá, perdeu a batalha e foram expulsos do céu e lançados para a terra com os seus anjos. Esse nosso inimigo, quando enfrenta o Senhor, Rei dos Reis, ele não tem força para resistir. E aqui no céu, a batalha foi definida. Ele foi lançado. Ele não mais nos incomoda. Isso é para nos deixar animados. Lá nos céus, o Rei já reina, a paz lá. E aqui também foi explicado quem é o tal dragão. É Satanás, é o diabo. Agora, disse mais dele. Disse também que ele é o acusador dos irmãos. É entoado um cântico lá no céu. E nós vamos ver o que se diz agora nesses versículos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Vamos ler todo mundo junto? Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. É engraçado que eu lembro do Antigo Testamento. Lembra? A gente pregou faz pouco tempo, teve uma reunião no céu, e Satanás apareceu na reunião. E Deus olhou para ele, de onde você vem? E ele falou, eu estava rodeando a terra. Então você viu o meu servo Jó. E quando Deus perguntou, você viu o meu servo Jó, o que Satanás falou? Vi. Eu vi ele, reparei sim. Pois é, um homem justo e íntegro que se desvia do mal. Deus deu testemunho a respeito da integridade de Jó. E o que Satanás fez? Acusou Jó de fazer aquilo por interesse. Mas não é engraçado esse cara lá no céu? Quando a gente pensa, Deus está no céu e o Satanás está onde? Aonde, pessoal? Pois é, mas como é que ele... Será que pegou um elevador? Chegou lá na reunião para dar um palpite. Como é que ele entrou? Quem deixou ele entrar? Não é estranho? Parece que esse texto lança luz sobre isso. O nosso acusador, depois dessa batalha, não pode mais acusar. Não tem mais esse acesso. Ora, por quê? E ainda fala o acusador dos nossos irmãos. Por quê? Aquele que acusa de dia e de noite. Aquele que quer nos condenar, o promotor da história, que quer cobrar de Deus o sangue. Quantos aqui assistiram Nárnia, pelo menos o primeiro filme? Guarda-roupa. Obrigado. O fã do C.S. Lewis não vai deixar errar, né? O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-roupa. Eu comecei pelo Guarda-roupa. Quem assistiu? Deixa eu ver. Você sabe que quem fez o livro é um cristão, ex-ateu, né? C.S. Lewis. O Edmundo foi parar lá na terra de Nárnia, mas foi encontrar logo com a rainha Má. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, viu, Jonatas? Foi encontrar logo com a rainha Má, que seduziu ele com doce, do jeito que ele queria, um manjar turco, maravilhoso. E prometeu para ele que ia fazer dele rei em Nárnia, mas que para isso ele tinha que trazer os seus irmãos. Os irmãos sobre os quais estava profetizado queriam vencê-la e trazer paz para Nárnia. Vocês estão percebendo que a história é parecida, né? Então Edmundo veio, se aliou a essa rainha e acabou sim entregando os irmãos, trouxe os irmãos para Nárnia. Ele foi um traidor, ele foi um mentiroso. E por conta disso, quando ele foi resgatado, a rainha Má falou para Aslan, você conhece a regra. Ele é traidor, ele é mentiroso, ele tem que morrer. Mas Aslan, o leão, foi conversar com a rainha Má, que estava usurpando o trono, e voltou com a libertação do Edmundo garantida. Até que no calar da noite, ele seguiu, mudo, para a pedra do sacrifício,
aonde a sua juba foi cortada, ele foi humilhado e por fim morto. Porque ele ofereceu a vida dele no lugar do pecador. E uma vez que ele pagou, Edmundo não deve mais nada. A acusação não tem mais o que fazer. Os nossos irmãos que descansaram em Cristo, alguns deixaram muita saudade, né? Lá no céu, eles não enfrentam mais acusação, porque o sangue de Cristo já quitou a dívida deles. Nós não podemos ser enganados por pessoas interesseiras que venham vender para nós méritos e bênçãos, para salvar a alma do coitado que está lá no purgatório. Não é dinheiro que tira ninguém de purgatório, sequer existe tal lugar. É o sangue do Cordeiro que livra da acusação do inimigo. Qualquer um que morreu em Cristo, por mais que tenha pecado, é o sangue de Cristo que livra ele do peso do pecado. O Cordeiro foi morto para livrá-los da acusação. O acusador dos nossos irmãos foi lançado de lá para baixo, foi expulso. Os nossos irmãos derrotaram esse inimigo pela sua fé no sangue e também pelo seu testemunho. Continuando a leitura. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Eu já digo que o tempo de Deus e o tempo nosso são diferentes, né? Pouco tempo para a gente é 5 minutos. Pouco tempo para Deus é um tempo maior. Pelo menos é o que parece. Mas olha, os nossos que descansaram já derrotaram. Não porque tiveram fé, não porque foram maravilhosos em sua conduta, mas porque eles creram no sangue do Cordeiro. O que é que lava a gente do pecado? O sangue do Cordeiro. Que é que livra eles da morte e do inferno, aqueles que descansaram em Cristo, o sangue do Cordeiro. Outra coisa interessante é o testemunho deles. O testemunho deles venceu e muitos dos nossos irmãos morreram em perseguição, sendo obrigados a negar o nome de Cristo. Mas eles preferiram dar o testemunho, não nego, eu confirmo, eu estou em Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas desde que a igreja começou, milhares, milhões talvez de cristãos já morreram. Na época da perseguição romana, corpos de cristãos eram usados para iluminar a praça da cidade, ou para iluminar o caminho. Havia gente crucificada por quilômetros a fio, na beira das estradas, para servir de exemplo. Não sigam o Cristo, senão vocês vão morrer. Não sigam o Cristo, não é persona grata no Império Romano, não é um Deus aceito. E mesmo assim, não parou de converter pessoas que se reuniam junto com os mortos nas catacumbas para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando pegos, não tinham medo da morte, porque como diz o texto, eles não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Ser fiel até a morte, dizia o começo de Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós nunca chegamos nem perto disso. Alguém aqui sofreu algum tipo de preconceito por ser cristão em algum momento na sua vida? O que foi? Te chamaram de irmão? Na época que eu era da escola, a zoeira deles era me chamar de irmão. Não era da minha igreja, mas me chamaram de irmão. Ô irmão, mas era para zoar mesmo. Foi o máximo. Nunca fui perseguido por conta da minha fé, mas outros irmãos o foram e venceram. Por isso, a festa no céu. Às vezes a gente se lamenta por quem partiu, mas quem partiu está bem. Olha lá. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. E para quem fica, gente? E sobre a terra o mar, porém virá? Eita. Que é onde nós estamos agora. Terror. Porque ele desceu com grande fúria. Lá ele não tem nenhum domínio, mas aqui ele ainda tem muita influência e está furioso. Eu pergunto, você está pronto para enfrentar um dragão furioso? Você tem se preparado para enfrentar esse dragão furioso?
No final eu vou colocar algumas informações importantes para vocês. Incapaz de lutar contra o filho da mulher, o dragão agora se volta contra os que aqui estão. Contra a própria mulher que agora representa a igreja, a noiva do Cordeiro. Ela foi perseguida antes de Jesus nascer, é perseguida depois e vai continuar sendo perseguida. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz, o menino. Da onde Jesus veio, o povo que crê em Jesus, a igreja dele, a noiva dele, a esposa dele, como nós cantamos e oramos, ela foi eleita como alvo dessa fúria e dessa perseguição do inimigo. Ele tenta por todos os meios atacá-la, persegui-la, de alguma forma afligir sofrimento e dor nessa comunidade de fé. Só que a igreja será sempre protegida e resguardada, sustentada durante todo esse período até a volta do rei. Porque a gente lê o seguinte: ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante... Que tempo? Já apareceu. Quanto que é mesmo? 42 meses ou 1.200. Vocês percebem? Está repetido de novo. Nós estamos falando do mesmo período, de novo, mais uma vez. É a era da igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Durante esse tempo, Satanás persegue a igreja. Mas durante esse tempo, Deus nos concede, como corpo, como povo, asas como águia para voar. Ele também nos ajuda, nos preparando um lugar de refúgio, um lugar de descanso, aonde nós somos sustentados, protegidos. Isso significa que Satanás vai tentar destruir a igreja, mas ele nunca vai conseguir, como nunca conseguiu. Pega a sua Bíblia aí. Veja se não é um milagre você ter um exemplar disso na sua mão. Esse livro foi queimado em quase todo o século. É proibido ter, era proibido vender, não pode ter nem porções. Mesmo assim nós temos aqui, nas nossas mãos para ler, porque Deus protege a sua noiva. Nós conhecemos a história do irmão André, que traficava Bíblias para a Rússia, para trás da cortina de ferro, porque não há poder que consiga resistir à igreja na sua missão de proclamar o evangelho e de dar testemunho do Senhor. Nesse tempo em que Satanás furioso persegue a igreja, Deus poderoso guarda a igreja para que ela continue testemunhando e cumprindo o seu papel. Ela é sustentada, ela é protegida. E aí você pensa, então, mas ninguém morre? Morre. Mas até na hora da morte, eles são sustentados, eles são protegidos. Como Estevão. Então, muita gente pode pensar que Estevão perdeu. Estevão não perdeu ao ser apedrejado. Estevão triunfou. E morreu enxergando o céu, o Filho do Homem de pé com os braços abertos para recebê-lo. Triunfou em face da morte, porque Deus deu forças a ele para isso. Há relatos de missionários, de homens sendo queimados e morrendo, exaltando o Senhor Jesus Cristo, porque Deus guarda o seu povo e protege o seu povo. Quando o ataque direto não funciona contra a comunidade de fé, quando as leis que ele faz para atrapalhar o culto, para proibir a conversão, quando essas coisas não funcionam, o dragão tem outras armas que ele tenta usar para atingir de alguma forma a igreja. E eu quero que você olhe agora para esse texto, porque olha só o que ele fez ao perceber que não tinha como alcançar a igreja. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Eu gosto muito de ler a Bíblia, e às vezes há algumas oposições interessantes entre o texto. Em Apocalipse, por exemplo, também fala de um rio, não que vem da boca do dragão, mas que flui do trono do rei, na cidade santa. O que esse rio faz, esse rio que flui do trono e da sala do trono?
Ele é um rio de vida. É um rio que cura. É um rio que por onde passa transforma deserto em manancial. E Satanás também fez um rio. Ele abre a sua boca e sai uma torrente de água. Mas ao invés de produzir vida, essa torrente de água propõe morte. Mas morte para quem? Para a igreja, para a mulher, para o povo de Deus. Ele também sabe criar rio, ele também quer afogar, ele também quer afundar a gente no lodo, na confusão. Ele quer nos destruir como povo, como ele sempre quis. No entanto, ele não vai conseguir. A Bíblia disse que a terra abriu a sua boca e ajudou a mulher. E de tempos em tempos, meus irmãos, quando a perseguição se torna muito implacável quanto os cristãos, geralmente a sociedade acorda, leis justas são feitas e as coisas são corrigidas. Nós aqui no Brasil, se fôssemos protestantes no começo do século, não podíamos ter um templo. Nós só podíamos adorar em alguma casa, mas nessa casa não podia ter nenhuma cruz. Sabiam disso? Nosso país, de maioria católica, não permitia que os protestantes tivessem isso. Você sabe por que nós estamos reunidos à noite, hoje? Não sabe também, né? Você sabia que a igreja missionária que trouxe o evangelho para nós aqui no hemisfério sul, especialmente no Brasil, é a igreja americana. E lá nos Estados Unidos, se você for no culto lá, que hora que é o culto lá, ô Michel? 9h30. 9h30 da manhã. É de manhã. E por que aqui é de noite? Se os missionários americanos vieram para cá, por que marcaram de noite? Pensem, gente, 2 minutos vocês vão ter a resposta. Não. O que tinha aqui toda manhã, 7 horas da manhã? Missa. Missa. É por isso que a gente se reúne à noite até hoje. Os missionários tiveram que encontrar meios, tiveram que conseguir apoio político para mudar as leis, para que pudéssemos viver a fé protestante reformada aqui no nosso país. Mas não pensem que foi de bom grado. Um dos pastores mais importantes na história da igreja presbiteriana, primeiro brasileiro convertido que se tornou pastor, era o padre José Manuel da Conceição. Ele era um padre que participou em várias paróquias aqui no interior de São Paulo, em Minas Gerais. E depois que ele se converteu, ele foi ensinado, e ele falou, meu Deus, eu ensinei tudo errado. Então ele voltou como um doido, passando em todas as paróquias para ensinar o certo. Quase mataram ele várias vezes. De tão complicado que era. Então, de tempos em tempos, as coisas melhoram. Nós vivemos uma época boa ainda no Brasil, onde nós podemos adorar a Deus na hora que nós quisermos, desde que nós não infringamos uma lei de atrapalhar aí o bom convívio social, né? Não perturbar a sociedade, nós podemos fazer 30 cultos se a gente quiser, porque as coisas permitem, né? Hoje a lei permite, mas nem sempre é assim. E quando ele não consegue atacar a igreja como um todo, o bicho é esperto, ele tenta vencer atacando os indivíduos. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Uma coisa é o ataque geral, outra coisa é o ataque ao indivíduo. E você precisa estar atento, porque você também pode sim ser atacado por ele. Ele é o devorador de bebês, é o acusador dos irmãos, é o furioso perseguidor dos fiéis, também como indivíduo. Mas ele falhou contra a mulher grávida. Ele conseguiu comer o bebê? Não. Ele falhou contra o menino, porque o menino foi levado, foi arrebatado, também falhou. Ele falhou na batalha no céu, o que aconteceu com ele? Foi lançado de lá. Ele falhou contra a mulher no deserto, aquele rio que saiu da boca dele foi engolido. Todos os seus ataques restaram em derrota, em fracasso. Mas então ele tenta atacar os indivíduos, o remanescente. Quando tudo falha, o diabo apela para a fúria contra os fiéis. E eu quero que você perceba isso e saiba disso, sim. Ele tem fúria contra
a sua vida. E tem várias maneiras de atacar, que não vai dar tempo da gente ver, mas nós vamos ver nas próximas semanas. Eu quero te convidar para não perder os próximos 2 sermões, para entender como que Satanás tenta influenciar a nossa vida no mundo moderno em que nós vivemos. Mas eu tenho uma boa notícia. Ele falhará novamente. Porque a Bíblia mesmo está dizendo que os filhos de Deus permanecem fiéis no testemunho e na obediência. Quem é de Deus permanece fiel no testemunho, guarda o seu caminho, guarda o seu testemunho até a morte, não se importando com a sua própria vida. Agora sim, né? Aqui. Ai, cortou ali um pouquinho. O vermelho significa perseguição extrema. O amarelo, perseguição severa. E aqui nós temos uma lista com os países onde há maior perseguição contra os cristãos. Perceba que no México, em alguns países como a Venezuela, não é ali? Colômbia, já estão sofrendo. Na África, cristãos costumam ser sequestrados e mortos. Na Arábia Saudita, em toda a região do Oriente Médio, na Ásia, em regiões da Indonésia, a perseguição é dura e cruel, e muitos irmãos estão enfrentando a morte, não porque eles roubaram, não porque eles infringiram leis, mas porque eles amam o Senhor Jesus Cristo, e não lhes é permitido amar e adorar o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos os países, os 50 países onde a perseguição é mais absurda, começando na Coreia do Norte, Somália, Líbia, Eritreia, todos esses em vermelho até o 13, é onde é extremamente violenta a perseguição contra os cristãos. Também tenho este aqui, mostrando para vocês que 365 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por causa da fé em Jesus. Vocês têm noção do tamanho disso? Significa que 1 em cada 7 cristãos é perseguido. Permanece furioso, tentando destruir a igreja, talvez não aqui no nosso país, mas em outros lugares. Perceba que de 2022, de outubro de 2022 a setembro de 2023, foram registrados 14.766 ataques contra igrejas e outras propriedades públicas cristãs. Há também ataques a casas e negócios de cristãos, um total de 27.171, muito maior do que no ano anterior, de 2021 a 2022. Nesse momento, segundo esse levantamento, nós temos 3.906 cristãos no cárcere, sequestrados. Pessoas que, como eu e você, foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amaram a Jesus e estão presos por conta disso. Sem o convívio do pai, da mãe, sem poder cultuar na igreja. Nesse momento também, 295.120 cristãos foram forçados a fugir de casa ou do país por causa da sua fé. Infelizmente, essa história começou em Gênesis 3, muito tempo atrás, e só vai terminar no último dia. Nós vivemos dias de fúria na terra. Se nós não enfrentamos ataques violentos ainda, nós enfrentaremos outros tipos de ataques. Então eu quero pedir que você, por favor, não perca os próximos 2 sermões, porque vamos explicar coisas mal explicadas no livro de Apocalipse e te ajudar a perceber que talvez a perseguição já esteja em cima das nossas cabeças. E nós precisamos estar prontos. Então, é hora de acordar,
É hora de saber que é assim que as coisas são. E é assim que as coisas vão caminhar. Nós estamos no período em que as testemunhas devem e podem testemunhar os 1260 dias, mas esse tempo vai chegar ao fim. E quando ele chegar, será com grande violência. Cristãos serão perseguidos em todos os lugares da terra. Nesses dias, meus irmãos, para nós são dias terríveis, mas ao mesmo tempo são dias de festa no céu, porque lá o Senhor já reina a paz. Aqui há uma batalha a cumprir, mas há algo bom que eu posso dizer: o dragão não pode fazer nada mais do que ferir o calcanhar, mas a cabeça dele será definitivamente esmagada. Não tema o inimigo. Eu falei tudo isso, mas eu não quero que você fique assustado. Eu quero que você perceba que ele foi derrotado inúmeras vezes e será derrotado de novo. E como é que você o derrota? Fortaleça a sua fé em Jesus Cristo. Proclame o Evangelho, porque essa é a sua função nesse tempo. Tome cuidado com as distrações. Eu vou apresentar nas próximas semanas, mas tome cuidado com as distrações. O objetivo é nós estamos aqui para uma missão específica. É falar a verdade antes que venha o último e terrível dia. E por mais que ele nos ataque, Deus nos protegerá e nós estaremos bem. Por mais que ele tenha liberdade para nos ferir, ou ferir alguém da nossa família, essa ferida não é mortal, porque aqueles que morrem em Cristo não permanecem mortos. O próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então vamos arregaçar nossas mangas, encher o nosso coração de coragem, ficar espertos e fazer o que é o nosso papel. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor, não é a nossa realidade uma perseguição, nem mesmo severa, mas é a realidade de irmãos nossos espalhados no globo terrestre. Por isso eu quero começar esse momento de oração pedindo que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos, tenha misericórdia dos missionários que estão presos, dos cristãos que foram rejeitados pela sua família, entregues à autoridade, estão privados da liberdade num calabouço, não porque fizeram algo de errado, mas simplesmente porque creem naquele que veio, encarnou, viveu como santo, morreu e ressuscitou. Deus, que o Senhor esteja com eles, como esteve com José, no cárcere lá do faraó. Que o Senhor esteja, como o Senhor esteve com Pedro, com Silas, com Paulo, quando eles também foram aprisionados por conta de perseguição. Que não falte a eles, ó Deus, a tua presença doce, graciosa, a tua força, Deus, para que eles possam manter o seu testemunho, mesmo em face da morte, e que eles recebam, Deus, o galardão e o prêmio de testemunhar de Cristo o tempo todo. Senhor, eu peço que a tua graça seja com crianças, com jovens, com adolescentes e até mesmo idosos, com aqueles que estão arriscando a sua vida, pregando o Evangelho em países fechados como a Coreia do Norte, pregando o Evangelho em países que têm um extremo controle contra a sociedade como a China, países muçulmanos, aonde irmãos nossos estão em segredo, pouquíssimas pessoas sabem que eles estão lá e arriscam a sua vida para proclamar a verdade para pessoas que os odeiam. Ah, Senhor Deus, seja com eles, abre a porta da oportunidade para que eles preguem, proteja-os em segurança e que o Evangelho seja poderoso para converter muitas vidas, como foi no começo da história da igreja. À medida que muitos morriam, outros tantos se convertiam para a glória do Senhor. Ah, Senhor Deus, que nenhum poder, que nenhuma artimanha do inimigo seja capaz de calar a tua igreja, seja capaz de deixá-la envergonhada, tímida ou escondida. Dá, ó Deus, ousadia. Nós que estamos aqui, ó Deus, e que temos a liberdade de pregar, nos ajuda, Senhor Deus, dando-nos a intrepidez para testemunhar o que Deus fez em Jesus Cristo nas nossas vidas. Nos dá a oportunidade, ó Deus, com os nossos amigos, com os nossos parentes,
com as autoridades, com as pessoas que vivem ao nosso redor, em todas as esferas. Nos dá a coragem e ousadia de testemunhar que há um só Deus, que há um só caminho entre o Deus e os homens, e que esse é Jesus. Ainda que possam nos taxar de radicais, ainda que possam dizer que estamos enganados, Senhor Deus, nós queremos cumprir o nosso papel. Por isso nos ajuda, nos fortalece, nos ajuda a perceber os ataques do inimigo e fugir deles, Senhor Deus. Nós precisamos disso, no nome de Jesus. Que a Tua graça, ó Deus, venha sobre nós. Eu peço agora, e que o Senhor venha levantar-nos nessa noite, para sair daqui, ó Deus, e triunfar contra esse dragão, que já encontrou a sua derrota. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação terna do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.